Olá, turma! Olá, professor! Eu, Jaqueline Santos, e o nosso colega Gabriel Vinícius iremos agora falar um pouco sobre um distúrbio metabólico chamado galactosemia. Então, a galactosemia ela é uma doença autossômica recessiva, ou seja, é necessário herdar um gene defeituoso de ambos os pais para desenvolver a doença. Essa condição é causada pela deficiência de uma enzima específica responsável pela quebra da galactose, um açúcar presente em alimentos como leite e seus derivados. Quando há deficiência enzimática, ocorre acúmulo de substâncias resultantes do metabolismo da galactose no organismo, levando a problemas de saúde. A epidemiologia dela. A prevalência da galactose varia em diferentes regiões do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, a incidência é de cerca de 1 em cada 35 mil nascimentos, enquanto na Ásia é de aproximadamente 1 em cada 100 mil e na África do Sul é de 1 em cada 14.400 neonatos. No Brasil, estudos apontam uma frequência de aproximadamente 1 em cada 20 mil nascimentos, com alta incidência atribuída à diversidade étnica da população brasileira, incluindo a mistura com populações afrodescendentes. Essa mistura genética pode aumentar a probabilidade de portadores de genes associados à galactosemia. A galactose é um tipo de açúcar, especificamente uma aldoexose. Ela é presente no leite como parte da lactose e também é encontrada em frutas e verduras. Ela possui uma fórmula molecular C6H12O6. Na natureza, ela é encontrada como o estereoisômero D, chamado de D-galactose. Esse estereoisômero é fundamental para as interações biológicas e bioquímicas da galactose no corpo humano. Quando em meio aquoso, a galactose assume uma estrutura cíclica, conhecida como forma anomérica, como é ilustrado aqui na figura 2. A formação do disacarídeo lactose ocorre através de uma reação de condensação. Nessa reação, a galactose se liga à glicose por meio de uma ligação glicosídica do tipo beta. Essa ligação ocorre entre o carbono 1 da galactose e o carbono 4 da glicose, conforme é mostrado aqui na figura. A galactose é um monossacarídeo fundamental na dieta humana, com a sua fonte mais significativa sendo a lactose, e quando consumida, ela passa por um processo de hidrólise nas microvilosidades intestinais, que são catalisadas pela enzima lactase. Esse processo de quebra da lactose resulta na liberação de glicose e galactose, que são então absorvidas pelo organismo. No fígado, a galactose é submetida ao metabolismo pela via de Lalois, que é uma série de reações enzimáticas. Essas reações são mediadas pelas enzimas galactose mutarose, também conhecida como GALM, galactosinase, ou então GALC, a enzima galactose 1-fosfato uridiltransferase, também conhecida como GALT, e a UDP galactose 4 epimerase, que é também conhecida como GALE. Essas enzimas convertem a galactose em glucose 1-fosfato, que é uma molécula essencial para a produção de energia celular e para diversas vias metabólicas. No início do processo metabólico, a beta-D-galactose é transformada em alfa-D-galactose pela ação da enzima GALM. Em seguida, a enzima GALC catalisa a fosforilação da alfa-D-galactose para formar a galactose 1-fosfato e consumindo o ATP no processo. Posteriormente, a galactose 1-fosfato reage com a UDP-glucose, que é catalisada pela enzima GALT, e resultando na formação da glucose 1-fosfato e também na UDP-galactose.
Essa, essa ADP-galactose pode ser utilizada para a síntese de diferentes compostos, ou então pode ser convertida novamente em UDP-glucose pela ação da enzima GALI. Essas reações elas podem ocorrer de forma cíclica, garantindo que toda a galactose em um fosfato proveniente da galactose seja convertida em glicose em um fosfato e, em seguida, em glicose 6-fosfato. A ação da epimerase mantém uma proporção específica de 3:1 entre UDP-glucose e UDP-galactose, o que é fundamental para o equilíbrio metabólico adequado. Manifestações clínicas. O início da doença pode ocorrer no útero, uma vez que as vias metabólicas da lactose se desenvolvem por volta da 10ª semana de gestação. Só após a ingestão de leite é que a doença começa a se desenvolver de forma aguda e fulminante. No entanto, a forma mais frequente é subaguda, apresentando como sintomas vômitos, diarreia, icterícia, que é uma amarelidão que ocorre na pele ou nos olhos, hepatomegalia, que é um aumento no fígado, a ascite, que no caso seria a famosa barriga d'água, em outros termos, é ali um acúmulo de líquidos no abdômen, entre outros. Complicações tardias. Apesar da restrita dieta em lactose, ocorrem complicações que podem ter origem na produção endógena de galactose, resultante da reciclagem de hidratos de carbono complexos, assim como da possível quebra de UPD-galactose. Manifestações clínicas adicionais. Elas englobam ainda alterações no sistema nervoso, sob a forma de diminuição do QI, dispraxia verbal e tremores, disfunção ovárica, atraso no crescimento, que ela pode também causar ali um nanismo, ou seja, que a pessoa não possui o desenvolvimento adequado de seu corpo. Osteoporose, são doenças articulares, e catarata, resultantes da acumulação de galactotitol. As formas de diagnóstico da galactosemia abrangem diversas técnicas, como, por exemplo, a pesquisa de substâncias redutoras na urina. Essa é uma técnica que envolve a detecção de substâncias redutoras na urina, sendo a galactose uma delas. Porém, a desvantagem é que a galactose pode desaparecer da urina entre 8 a 12 horas após a eliminação da dieta. Isso pode levar a resultados falsos negativos se a amostra não for coletada durante esse período. Teste de rastreio neonatal. Esse teste de rastreio neonatal é realizado após o nascimento e ele detecta a presença de galactose total no sangue do recém-nascido. Essa técnica permite identificar precocemente a galactosemia, possibilitando intervenções médicas. E o teste de Biltri para a atividade de Gaut. Esse teste ele avalia a atividade da enzima galactose em um fosfato uridiltransferase, que é a Gaut, em que a deficiência é caracterizada da galactosemia. O tratamento para a galactosemia consiste na restrição vitalícia de alimentos que contenham galactose, especialmente leite e seus derivados. E isso se deve ao fato de que ainda não se conhece uma quantidade de galactose que possa ser ingerida sem causar toxicidade aos órgãos afetados. Estima-se que a quantidade de galactose ingerida geralmente não pode ultrapassar 125 mg. Na dieta restritiva de galactose, os níveis desses monossacarídeos no organismo são significativamente reduzidos, chegando a aproximadamente 40 mg por dia. E isso ocorre devido à eliminação de alimentos ricos em galactose, o que reduz
drasticamente a quantidade desse açúcar na dieta. E além disso, a produção endógena de galactose também é minimizada, contribuindo para a manutenção de níveis baixos desse composto no organismo. Concluindo, a galactosemia é uma doença genética de caráter autossômico recessivo, causada pela deficiência da enzima GALT presente no metabolismo da galactose. Se não diagnosticada de forma precoce, pode provocar danos neurológicos, hepáticos e oftalmológicos, assim como a morte de recém-nascidos. O diagnóstico se dá por meio da avaliação clínica, seguida de exames laboratoriais que avaliam a concentração de metabólitos da galactose no plasma, e o tratamento envolve basicamente a restrição do consumo de alimentos que contenham galactose em sua composição. E essas são as nossas referências. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.